E então, nestas conversas Jesus século XXI, depois de termos falado das tentações na versão, demos preferência à versão, ao relato do Evangelho de Lucas sobre o Evangelho de Mateus, porque, como eu lhes disse, o Evangelho de Lucas terá sido mais objetivo, terá percebido melhor que a primeira tentação, aquela que mais tenta toda a gente, logo, ainda a gente não tem nascido, já anda a ser tentado no útero da mãe, na barriga da mãe, já anda a ser tentado. É o poder económico, financeiro, é a riqueza no sentido de a acumular e no sentido de a concentrar nas nossas próprias mãos ou nas mãos de um núcleozinho de qual a gente faça parte. Essa é a grande tentação, porque quem tem poder económico e financeiro, de certa maneira, tem tudo e todos nas mãos. Ora, mas o poder económico e financeiro é a grande tentação. Quer dizer, Jesus resiste a essa tentação, por isso é que é plena e integralmente humano. Porque se tivesse se deixado ir, era igual aos outros, era um tubarão qualquer, era um monstro qualquer, que pode ser depois até ter uma certa dimensão de benfeitor e de não sei o quê, mas só no facto de ser poder económico e financeiro, só no facto de ter aceite que a riqueza se concentre e se acumule nas suas mãos, ele torna-se um monstro. Tem tanto mais do monstro quanto mais poder económico e financeiro tem. E, portanto, quanto mais monstro é, menos humano é. É um ser em contínua descriação, quando deveríamos ser todos e todas seres em contínua criação. Isto é, o humano tem de atingir em nós a sua plenitude. E então, o Lucas viu perfeitamente que depois desta primeira tentação, a mais fundamental, digamos, a mãe de todas as tentações é o poder económico e financeiro, vem logo a seguir a tentação do poder político. Ao contrário de Mateus, que pôs a tentação do religioso, do templo, do sagrado, do Deus ídolo, que o religioso é sempre o Deus ídolo. E então de utilizar Deus em nosso proveito. Isso é idolatria pura. E, portanto, Mateus entendeu que essa era a segunda. E não. A segunda, depois, quem tem poder económico ou financeiro, quer ter logo o poder político. É evidente. Quer ter logo o poder político. Porque com isso, com os dois, mesmo que o religioso, porventura, às vezes se erga contra ele, aqui e ali, ele ri-se e torna-se um cínico, porque depois tendo o poder político, também tem o poder militar, tem o poder judicial, tem todos os outros poderes que estão associados ao poder político, porque o poder político depois gera e influencia, controla todos os outros poderes, até o da comunicação social, como a gente está fartinho de saber. E eu que sou jornalista, ora se não sei, ora se eu não sei. E se eu não experimentei sempre isso, enquanto exercia a profissão em jornais, digamos, das empresas jornalísticas, e agora só não experimento porque sou diretor do Jornal Fraternizar, e o Jornal Fraternizar até nem tem publicidade paga, precisamente para que ninguém possa ter influência na linha editorial do jornal. Mas por isso é que é um jornal único no país. Às vezes apetece-me dizer que é o único no mundo, porque é o jornal onde se pratica telejornalismo. O jornalismo como Deus, digamos, o jornal que dá a boa notícia de Deus, revelada e concretizada historicamente em Jesus, e aí atinge a sua plenitude, e não nos dá as notícias do poder. Não nos dá as notícias do poder, nem do económico financeiro, nem do poder político, nem do poder religioso, que é a terceira tentação que o Evangelho de Lucas colocou como terceira e última. Mas sendo a terceira e última, portanto, joga com a primeira. De no meio fica o poder político. E, portanto, o poder político anda ali
a servir e atento aos dois extremos. Portanto, o poder o poder religioso, o vestir a roupagem dos símbolos religiosos, as máscaras do religioso, o institucional religioso, a utilização do nome de Deus, dá muito jeito, dá um jeito do caraças a quem quer mandar no mundo. E então é a terceira tentação, mas a terceira, como estou nos extremos, em três, a terceira é o coroar da primeira. E no meio fica o poder político que anda aqui a tentar agradar ao poder económico ou financeiro e agradar ao poder religioso e eclesiástico. Não é isso que nós estamos sempre a ver no século XXI. É o que Jesus, século XXI, nos está a revelar. E, portanto, o Evangelho de Mateus, lido, escutado no século XXI, é o que nos está a revelar. Isto é de cara, está mesmo assim. Só mesmo quem não queira ver é que não vê. E é a nossa experiência cotidiana, sempre cotidiana. Qualquer telejornal, qualquer jornal, qualquer coisa que a gente leia, que a gente veja até na internet, logo nos leva para essa realidade. Então é o coroamento do poder económico ou financeiro, porque normalmente quem tem poder económico ou financeiro depois também vai usar, sobretudo numa sociedade como foi até há pouco a sociedade e toda a sociedade mundial, foi sempre muito marcada pelo religioso. Hoje já é mais secular, felizmente, mas marcada pelo religioso. O poder económico ou financeiro sempre queria ter consigo, e tinha, o poder religioso, o poder eclesiástico. Até o imperador Constantino, no início do século IV, veio correr buscar o poder religioso e eclesiástico da Igreja Católica, da Igreja, para precisamente, e transformou-a naquilo que a gente sabe, precisamente para poder justificar as suas ambições imperialistas. E poder não só justificar, como poder expandir-se ainda mais. Porque se tinha Deus com ele, digamos, estava abençoado, e o Deus que ele tinha com ele era o Deus das vitórias, pois claro, o Deus vitorioso. Porque esse é que é o ídolo, porque o Deus de Jesus, o Deus que se revela em Jesus, o Deus criador de filhas e de filhos e não de poderes, o Deus criador de filhas e de filhos em estado de maioridade, em estado de liberdade e de maioridade, não subalternos, é evidente que esse Deus não é um Deus das vitórias, é um Deus crucificado. Vimos-lo bem em Jesus. Ao fazer-se fragilidade humana, Deus, ao fazer-se fragilidade humana e desmascarar que até andavam ali a usar o nome de Deus como se fosse Deus, mas esse nome que usavam como se fosse Deus era um ídolo. É evidente que nunca mais lhe perdoaram tal coisa. E é por isso que tornou-se historicamente Deus, o Deus verdadeiro, historicamente é um Deus crucificado. O crucificador é sempre um ídolo, nunca esqueçam isso. O Evangelho de Lucas percebeu isso muito bem e coloca estas três tentações na vida de Jesus, e Jesus anda constantemente, do princípio ao fim, tentado por estas três, mas felizmente do princípio ao fim resistiu a elas, disse-lhes sempre não. São os três grandes nãos de Jesus, mas pagou caro, é evidente. E os três grandes nãos de Jesus são os três grandes sims de Jesus. E ele sempre diz sim ao Deus Criador, ao Deus que faz filhas e filhos, seres humanos à sua imagem e semelhança, outros, Jesus aqui e agora, e portanto pagou um preço altíssimo, pagou com a sua própria vida este atrevimento. Mas ainda bem, porque assim é com ele que aprendemos e que caminhamos neste crescer em humano, e com ele iremos continuar a aprofundar. Até já.